Muito obrigado por estarem presentes aqui no 100º ENIC e, especialmente, muito obrigado por participarem desse nosso painel. Esse painel é um painel desenvolvido pela CMA, que é a Comissão de Meio Ambiente, em parceria com a COIC, que é a Comissão de Obras Industriais e Corporativas, e em função de um grupo. Nós temos as duas comissões trabalhando em parceria, em conjunto. Nós temos um grupo de trabalho que cuida da gestão hídrica. E hoje esse painel vai tratar exatamente desse assunto, como a engenharia pode contribuir, pode ajudar para minimizar e para solucionar os problemas dos eventos climáticos extremos. É um painel riquíssimo. Hoje nós teremos a presença da Virginia Sodré, que está um pouquinho atrasada aí em função da chuva, mas já está chegando. Temos a professora Mônica e temos o capitão Oswaldo. Então, vai ser um painel riquíssimo, certamente trazendo muitas informações aí para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E eu passo aqui para o meu amigo Nilson, que vai coordenar aí o painel. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de nossos palestrantes também. Como o Ilso falou, Virgínia já está aqui no pavilhão, mas vai demorar um pouquinho. A gente tem uma sequência de palestras. Esse tema é muito importante, né? Nós tivemos vários eventos extremos, né, ao longo desses últimos anos, notadamente o último no Rio Grande do Sul, e a gente começou a discutir o que a engenharia pode fazer, né, para minimizar esses eventos, que eles só vão estar sendo crescentes, né, ao longo dos próximos anos. Né? Tem que se preparar. E aqui nós vamos estar, né, agora eu vou passar a palavra para a professora Mônica Porto, da Escola Politécnica da USP. Ela vai falar sobre a importância dos investimentos na infraestrutura, saneamento, energia frente às mudanças climáticas. Então, e logo após a gente vai passar para a Virgínia, que vai estar chegando. E, ao fim, a gente faz tudo o que nós estamos planejando e, efetivamente, o que está acontecendo já em São Paulo. Acho que todo mundo recebeu um alerta no seu celular, né, de chuvas, e ele vai explicar um pouquinho de toda a parte de logística e engenharia que está por trás disso. Então, doutora Mônica Porto. Mais uma vez, obrigado, viu, pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e, além de agradecer o convite, eu quero cumprimentar a organização do evento por trazer esse tema para debate, por trazer esse tema para a área de construção civil, quer dizer, para quem faz a implantação da infraestrutura. Hoje, quando a gente trata de mudança climática, a gente está falando de impactos, principalmente sobre as cidades, em áreas já construídas, quer dizer, em áreas já com a infraestrutura implantada, etc. E toda uma dificuldade de se trabalhar essa questão da mudança do clima em cima de um ambiente já construído, em cima de normas já estabelecidas e critérios de projeto já estabelecidos, etc. Eu sou engenheira civil, então, mas eu trabalhei com água a minha vida toda, né, minha vida profissional toda. E hoje, o que a gente começa a discutir, que eu acho extremamente importante, é discutir os mecanismos de adaptação. Então, esse tem sido o tema, o grande tema para a gente, tem sido os mecanismos de adaptação às mudanças climáticas. Exatamente porque a gente está partindo de alguma coisa que já existe. Né? É muito curioso a gente observar que nós estamos aí, o Brasil vai sediar a COP no próximo mês de novembro, e nós estamos com essas COPs acontecendo desde o final da década de 90. Né? E, por incrível que pareça, quer dizer, nessas COPs todas, sempre se discutiu muito a questão da descarbonização, a questão de redução de emissão, sempre foi o grande tema das COPs. Mas, na verdade, o problema da mudança climática, o principal problema da mudança climática é mudança no regime de chuvas.
Esse é o efeito que nós vamos mais sentir. Nós vamos ter períodos secos, provavelmente períodos secos mais secos, períodos úmidos mais úmidos. Quer dizer, a mudança da dimensão e da frequência dos extremos. Só na COP de 2021, que foi em Dublin, na Irlanda, é que entrou a questão da adaptação na discussão. E a questão da adaptação, e isso vem sendo debatido nas COPs subsequentes, ela é muito relevante, principalmente por conta das fontes de financiamento. É caro adaptar. É caro aumentar a resiliência dos sistemas, né? E esse tema de adaptação vem sendo o tema na questão das mudanças climáticas. Então, o que eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje é a questão do aumento da segurança hídrica. Quando a gente fala de segurança hídrica, a gente pode falar tanto, a gente está falando de extremos, tá? Então a gente pode falar tanto da segurança hídrica com relação à proteção dos desastres relativos às cheias, e a gente pode estar falando da proteção dos desastres quando não tem água, né, nas secas. Então, o que a gente chama, quer dizer, o que a Unesco chama de segurança hídrica é assegurar uma proteção, em primeiro lugar, assegurar abastecimento, né? Então, abastecimento, tanto abastecimento público como água disponível para desenvolvimento econômico. Quanto mais controle de poluição a gente tiver, melhor vai ser essa proteção. Preservação dos ecossistemas e, faltou uma última linha aí, e proteção contra desastres. Tá? Então, esses desastres são os extremos, efetivamente falando. Então, quando a gente fala dessa proteção, a gente está falando de uma cidade resiliente, ou seja, a gente está falando de uma cidade que resiste a desaforos. Quer dizer, que ela pode ter o desastre, mas as consequências sobre o desastre serão menores do que se a gente não tiver uma cidade adaptada. É uma cidade, é uma maneira de minimizar o dano. Isso é o que a entidade das Nações Unidas que fala de desastres chama de cidade resiliente. Quer dizer, que tem uma capacidade de resistir, absorver e se recuperar de desastres. Então, quando nós estamos falando de segurança hídrica, fundamentalmente a gente está falando de três coisas. Tá? Uma primeira é o que a gente chama da redução da ameaça. Esta redução da ameaça significa nós estarmos mais protegidos. Tá? Significa aquilo que a gente chama de um aumento de robustez. Como que a gente faz isso? Com infraestrutura. Fundamentalmente com investimento em infraestrutura. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Exposição ao dano. No caso de água, por exemplo, no caso de seca, eu estou falando de gestão da demanda. Então, toda a parte de equipamentos poupadores, de redução de perdas, nós estamos falando de redução de consumo. Tá? Então, isso é a redução da exposição. Quer dizer, quanto menos a gente gastar, menos vulnerável a gente fica numa época de seca, por exemplo. E redução de vulnerabilidade. Então, essa redução de vulnerabilidade, eu preciso me adaptar a uma nova situação. Então, muito a gente tem falado na redução de vulnerabilidade, muita gente tem falado de redundância. O que é redundância? Redundância, de novo, é infraestrutura. Então, tem tudo a ver com a importância da presença da engenharia nesse aumento de garantia, nessa redução de vulnerabilidade. Então, por isso que esse é o público mais do que certo para a gente falar disso. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Por exemplo, tive uma experiência muito importante na minha vida, que foi eu ter estado na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, na época da seca de 2014 e 2015, que foi uma época muito difícil para São Paulo. Tá? E, a partir daquela seca,
nós, por exemplo, tomamos algumas decisões. Uma dessas decisões foi a construção de uma obra, foi um aumento da infraestrutura. Então, esse aumento de infraestrutura, por exemplo, entrou um novo sistema São Lourenço de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Foi feita uma obra de redundância, que foi uma interligação entre o sistema Cantareira e o sistema do Paraíba do Sul. Em 2021, a seca se repetiu, e nós não tivemos danos na cidade. Porque aquelas obras de aumento da robustez, de aumento de capacidade, de redundância, estavam funcionando. O reconhecimento que a gente precisa de redução de risco. Minha vida toda de professor, eu ensinei em saneamento que um risco de 5% era um risco adequado, com critério de projeto. Descobrimos que não é. Que a gente precisa trabalhar em cidades como São Paulo, em grandes metrópoles, a gente precisa trabalhar com risco de 2%. Então, a própria hidrologia mudou. Quer dizer, aquilo que a gente chamava de uma enchente de 100 anos, esses períodos de retorno vêm mudando, vêm diminuindo. A frequência dos extremos está aumentando. Então, essa é uma outra característica. A proteção daquilo que a gente já tem, né, para não perder. É? Bom, eu estou olhando aqui, olha, eu tenho 1 minuto só. Tá bom. A gente tem ali a promoção do uso racional da água, né? A redução do consumo reduz a nossa vulnerabilidade. Então, tem um aberto aqui. Obrigado. Ter um consumo menor, então isso significa controle de perda em saneamento. Controle de perda em saneamento já é uma coisa absolutamente essencial. Tá? Equipamentos poupadores. Então, a gente ter toda uma área de você fazer... Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, quer dizer, a sustentabilidade vem da gente conseguir fazer as mesmas coisas com menos. A sustentabilidade não vem, muitas vezes, da gente abrir mão das coisas, que é um pouco difícil. Tá? A sustentabilidade é muito mais simples se a gente consegue fazer a mesma coisa com menos. Tá? Então, isso vale, por exemplo, para chuveiro que gasta menos água, para torneira que gasta menos água, para válvula de descarga que gasta menos água, para máquina de lavar roupa que gasta menos água. Tá? Então, equipamentos poupadores fazem uma grande diferença nessa questão. A importância da informação, e aqui nós vamos ter toda uma fala sobre a importância da informação. Salas de situação, sistemas de previsão, alertas. Né? Os alertas de cheia era alguma coisa que a gente estava um pouco mais acostumado. Os alertas de chuva intensa, etc. Agora a gente começa a ter que se debruçar sobre os indicadores de seca. Né? Então, a Agência Nacional de Águas no Brasil tem um observatório de secas. Então, as secas são mais difíceis de serem previstas, são mais difíceis de serem acompanhadas, mas a gente precisa da informação da seca também. E boa governança. Né? Então, o reconhecimento, nós temos áreas de conflito, por exemplo, aqui a região metropolitana de São Paulo, a gente tem conflito com a bacia do Piracicaba, porque parte da água que a gente usa vem da bacia do Piracicaba. Então, uma gestão de conflitos, uma forma do acompanhamento de toda a situação, diferentes usos da água. A gente tem hoje, por exemplo, eu me lembro, na seca de 2014, por exemplo, o conflito que se estabeleceu com a questão da hidrovia do Tietê, porque precisava rebaixar o Tietê para conseguir gerar energia. E aí, se você rebaixasse o Tietê para conseguir ainda gerar energia, na cascata do Tietê e do Paraná, diminuía a profundidade, diminuía o calado e prejudicava a operação da hidrovia. Então, você tem um conflito aí sério. Quer dizer, o Brasil tem uma matriz energética limpa, o que é uma grande vantagem perante a maior parte dos países do mundo, que é uma matriz hidroelétrica.
só que aí a gente depende de água, né? Então, quando nós estamos em períodos de seca, a gestão do setor energético precisa levar em conta os locais onde tem seca. Quer dizer, o Brasil tem um sistema interligado e, portanto, pode fazer essa geração de energia em polos diferentes. Aliás, o Brasil tem uma outra grande fortuna, além da gente ter a questão da geração hidrelétrica, que é a expansão das eólicas no Nordeste. Hoje, a expansão das eólicas no Nordeste é algo predominante e extremamente vantajoso, porque o pico da geração de ventos no Nordeste significa é o mesmo período do ano da seca na região Sudeste. Então, durante a seca na região Sudeste, dá para vir energia das eólicas para cá, né? Então, nós temos... E poupar água nos reservatórios. Ao poupar água nos reservatórios, é como se os nossos reservatórios servissem de baterias, né? Porque a gente deixa de gerar... a eólica é como se os nossos grandes reservatórios servissem das baterias do sistema. Quer dizer, nós estamos armazenando a energia na forma de água. Então, o fato de eu ter uma geração de energia, o pico da geração de energia diferente do pico da geração de energia elétrica, é uma sazonalidade extremamente favorável para o Brasil. Enfim, eu acho que essa adaptação vai passar pela engenharia, quer dizer, a adaptação vai passar por aumento de infraestrutura. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Inclusive, ontem, no nosso painel, estava o representante do PCC, né, que estamos todos na fase da elaboração do Plano Clima, né, que é justamente mitigação, redução de emissões e adaptação das cidades, né, para essa condição das mudanças climáticas. E o grande desafio é saber qual é o grau de adaptação, o que é adaptação, o que é que vem por aí, né? Então, a senhora falou muito bem que é realmente um desafio muito grande. E agora, vamos... Virgínia, já tinha falado que estava um pouquinho atrasada pelas chuvas, tá certo? E Virgínia Sodré é da CEO da Infinitec, fundadora da Waterbrain, e nossa parceira de muitos anos de publicações, né, e etc. E ela vai falar um pouquinho sobre nossa agenda do GT de Segurança Hídrica e cidades resilientes e todo o trabalho que a gente tem feito justamente nessa parte de como se preparar e usar a engenharia, né, para você ter uma cidade, né, cada vez mais preparada para essa mudança climática. Virgínia, obrigada. o seu. Eu preparei aqui uma apresentação. Bom, só para vocês conhecerem, a gente é uma empresa de engenharia, a gente atua Só um minutinho, Virgínia, pode... tempo um pouquinho a mais curto. Não, mais um pouquinho. Você pode ir um pouquinho mais de 10 minutos. Ah, sim? Obrigada. Tá bom para você ficar tranquila. Então, desculpa primeiro a todos, né? Eu fiquei parada aqui por conta das chuvas. Obrigada à CEBIC pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, com todos esses palestrantes aqui renomados. Então, só para vocês conhecerem, a Infinitec é uma empresa de engenharia, a gente trabalha com essa gestão integrada da água, que é esse olhar da bacia, essa análise de riscos, né, riscos de falta de água, riscos de excesso de água, com infraestrutura de saneamento, que é essa gestão a nível meso, trabalhar essa gestão de forma mais eficiente, e a gestão a nível micro, que é trazer toda essa gestão da água para a edificação, mas com esse olhar do todo. Eu acho que toda gota de água faz falta num projeto, e todas as enchentes, né, e o que acontece no entorno afeta, né, desde a construção, né, a mobilidade urbana, como foi hoje aqui para chegar no evento, né, e a vida das pessoas. Então, essa visão ela é super importante. Então, o que a gente trouxe aqui 3 tópicos para falar para vocês, né, do ciclo da água e do clima, que já foi abordado pela professora Mônica, as normas de referência, o que existe de norma hoje no Brasil, né, para lidar com esses 2 temas tão extremos, né, que é a falta de água e o excesso de água, e o papel da engenharia. Então, aqui uma foto, né, do Rio Grande do Sul, há um ano atrás, né, quase um ano atrás, a gente teve aí esse problema dessa enchente, que realmente afetou aí, né, mais de
milhões de pessoas, assim, afetou mais de 183 mortes e mais de 12 bilhões de prejuízos aí no sul do Brasil. Mais de 100 mil habitações afetadas, né? Então, o que esses eventos extremos estão gerando nas cidades são as secas meteorológicas, as chuvas intensas, né, e as ondas de calor. Então, esse aqui é um dado do PANClima, da Prefeitura de São Paulo, mostrando, né, vocês veem no gráfico, que a intensidade de chuva tem aumentado, né, nos últimos anos. Então, chuvas intensas, né, de tempo de retorno de 100 anos estão acontecendo aí até 18 vezes ao ano. E o que a professora Mônica abordou, as secas meteorológicas, já se tem uma previsão de seca para 2030, daqui a 5 anos, uma seca grave, e essas secas geram secas hidrológicas, que é a falta de água. Então, a gente tem aí uma situação crítica, e aonde a gente está fazendo desenvolvimento urbano no Brasil. A gente está fazendo desenvolvimento urbano no Brasil nas regiões mais adensadas, que é a região Nordeste e Sudeste, onde a gente só tem 9,3% da água doce disponível, a gente tem 71% do PIB industrial do Brasil e 50% da produção agrícola. A taxa de crescimento demográfico nessas regiões, Nordeste e Sudeste, é 3,7 vezes maior que a taxa de crescimento demográfico. Então, a gente aqui, construtores, né, a gente está realmente impactando as cidades e realmente criando novas infraestruturas urbanas que precisam ser repensadas, porque a gente está adensando em áreas críticas. Então, por outro lado, para agravar mais essa crise climática, é a falta de saneamento, né? 50% só dos esgotos são tratados, 40% do lixo, né, é destinado adequadamente em aterros, e somente, né, 70%, assim, muito pouco, 70% das vias públicas no Brasil não possuem um sistema de drenagem urbana adequado. Eu falo que a drenagem é o primo pobre do saneamento. Então, tudo isso agrava ainda mais essa situação crítica, né, causada aí pelas mudanças climáticas. A gente tem aí uma falta de infraestrutura que agrava mais os problemas. E, por outro lado, a gente tem que entender que a gente está fazendo desenvolvimento urbano, né, numa área que é uma região hidrográfica, que tem outros usuários da bacia, né? Eu tenho o setor do saneamento, eu tenho a indústria, eu tenho a energia, eu tenho a agricultura, a pecuária. Todo mundo disputa essa mesma água. Então, a gente tem que entender que o impacto da bacia, a história da bacia, ele é de fundamental importância para a gente entender os riscos aos nossos projetos. Então, o que a gente começou a trabalhar no GT de segurança hídrica, né? A gente começou a entender o que já estava sendo feito no Brasil, né? E o que a gente viu é que, assim, pouco ainda se evoluiu em termos de normativas técnicas. A gente tem a norma aqui, né, de sistemas prediais, né, de coleta e instalações de sistemas prediais de águas pluviais. A gente, depois dessa norma, né, a norma que foi feita foi a norma de pavimentos permeáveis para o concreto, e depois a gente teve só em 2015, que depois foi revista em 2019, a norma de aproveitamento de água de chuva. E até hoje, se os senhores forem ver aí na questão da drenagem urbana, nenhuma norma foi feita. Aí, o que a gente teve em paralelo em questão da drenagem urbana? A gente teve, né, o Marco Legal do Saneamento, em 2020, que passou para a ANA, né, ou seja, essa regulação do setor do saneamento, e, deste modo, a ANA também entendeu que ela deveria criar diretrizes para a drenagem urbana, e saiu agora a norma de referência. E o Ministério do Meio Ambiente criou, né, uma nota técnica falando aqui de SBN. E, em paralelo, só trazendo aqui a questão, né, das secas e do uso racional da água e do uso eficiente, a gente participou da criação dessas normas técnicas, que foram as normas da BNT de conservação de água em edificações, de uso de fontes alternativas de água não potável em edificações. Eram normas que não existiam. Então, na crise hídrica, lá em 2014, 2015, muitos municípios, né, o Nilson aqui, a Mariana, a gente participou de várias comissões técnicas, criaram leis obrigando o reuso de água, e a gente viu muitos problemas estruturais em empreendimentos que buscaram fontes alternativas por não terem critérios técnicos, e aí vendo conexões cruzadas, infraestruturas mal projetadas e criando um problema sanitário para a população. Então, essas normas novas vieram para trazer uma visão de caracterização hídrica, de balanço hídrico, de avaliação de oportunidades, mas também de critérios técnicos para a gestão da água e para o uso de fontes alternativas. A gente lançou um guia para a orientação das normas, e aí, também, nesse mesmo ano, a gente criou um cálculo também de pegada hídrica. A pegada hídrica é um tema hoje, como existe a pegada de carbono,
que está sendo muito comentada, eu vou trazer no final da apresentação para vocês, que as empresas hoje, né, as multinacionais, querem ser neutras em água, querem ser positivas em água, como a Amazon, Google, Microsoft, Nestlé, várias mineradoras, elas estão investindo em projetos na bacia que causem impacto positivo, que a gente vai falar mais no final da apresentação, que são os Volumetric Water Benefits, que são benefícios volumétricos de água, que elas estão investindo. Vou mostrar um projeto bem inovador da Amazon, na Espanha, para justamente causar impacto positivo na bacia e garantir, vamos falar assim, uma região com a melhor infraestrutura, garantir uma região, né, em que o uso da água seja mais sustentável. Da mesma forma que existem os créditos de carbono, agora existem os créditos de água. Esse movimento começou em 2023, a gente está trabalhando também com isso hoje, representando uma empresa espanhola, e vai ser muito bom porque vai ser uma ferramenta nova que a gente vai ver para os sistemas de drenagem urbana. E aí, por último, agora a gente também está trabalhando, né, com apoio aqui do comitê também, né, de segurança hídrica, na C-Hídrica, que é uma plataforma que vai justamente trazer esse cálculo de pegada hídrica para as construtoras. A gente está aí com o CT, com a Sabesp, tem mais de 21 construtoras trabalhando com a gente nesse comitê técnico, e a ideia é lançar essa plataforma no início de 2026, em que vocês, como existe o CIE Carbon, a gente vai ter o CIE Hídrica, e esse tema é muito importante, porque também vai exigir, né, dos fabricantes também, que eles também avaliem quanto de água eles se apropriam, né, para produzir aquele produto. Vai interferir também nas metodologias construtivas que vão ser usadas na obra, e a tendência é que, vamos dizer assim, os usuários comecem a ver, daqui a pouco, um edifício e entendam a sua pegada hídrica, a sua pegada de carbono, a sua pegada ambiental. Então, a gente também está trabalhando nesse sentido. E aí, voltando para a questão da drenagem urbana, a gente tem duas normas técnicas. Uma nota técnica hoje, né, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades, né, falando sobre SBNs, falando retroajuste ambiental, que os SBNs são necessários para justamente combater as mudanças climáticas, reduzir ondas de calor, melhorar a drenagem urbana. E a ANA vem agora com essa norma que acabou de ser, vamos falar assim, regulamentada, agora no início desse mês de abril, falando que até também colocando como imperativo até a questão dos SBNs, das infraestruturas verdes, e também criando a regulação para os serviços de drenagem urbana, permitindo que os concessionários de água e saneamento também possam oferecer esses serviços e até aditarem isso nos seus contratos. Então, começa a se ter também, né, esse primo pobre, começa a ficar um pouco mais atrativo, porque, se vocês não sabem, a maioria do dinheiro investido em drenagem urbana, que geralmente é um serviço municipal, é feito pelo IPTU, ou pela arrecadação de uma parte dos serviços de saneamento quando eles são terceirizados, assim, uma concessão estadual ou privada. Então, é muito pouco investimento. Então, agora que se começa a ter, provavelmente já existem algumas PPPs em curso, e a gente vai ter aí a drenagem sendo uma ativa mais atrativa aí para os municípios. Então, o que a gente está vendo aqui, na realidade? A gente está vendo que existem várias normas técnicas, assim, né, diretrizes técnicas, na realidade, né, legislações falando do SBN, falando de infraestruturas verdes, né, que são soluções que usam soluções baseadas na natureza, falando de infraestruturas azuis, que são infraestruturas projetadas também, né, para reduzir o impacto ambiental, são infraestruturas projetadas para um tempo de retorno superiores a 100 anos, ou em torno de 100 anos, que justamente causem menos impacto. Então, a gente está vendo, né, várias normas surgindo, né, diretrizes, incentivos para o uso de SBN, as prefeituras falando em SBN, mas, ao mesmo tempo, sem arcabouço técnico. Então, aí é o que a gente tem trabalhado, né, para justamente tentar trazer uma norma de manejo e drenagem das águas pluviais. E que essa norma tem um capítulo que fale de SBN. Eu não posso construir um SBN, por exemplo, no solo mole, em cima de aterros, né? Eu vou ter outros problemas de erosão, né, deslizamentos. Então, a gente vê que tem hoje assim, profissionais que não são nem da área de engenharia, que não tem nem conhecimento técnico trabalhando com SBN. Não que a gente seja contra, mas existe engenharia, existe cuidados e critérios para que você construa a infraestrutura de drenagem, seja ela uma infraestrutura verde, ou uma infraestrutura cinza ou azul, de forma eficiente. E aí o que a gente vê, né, por outro lado, é que
usualmente, assim, os métodos tradicionais, né, de drenagem urbana hoje no Brasil, como o método racional, por exemplo, são métodos ultrapassados. São métodos que consideram chuvas, né, históricos de chuvas, eu diria, estáticas, assim, consideram, tem uma limitação de área de bacia para você fazer esse cálculo, e são os cálculos mais utilizados. A gente não, na era da inteligência artificial, a gente está usando a engenharia analógica. A gente não está usando modelagem, a gente não está usando hack-RAS, a gente não está fazendo previsões climáticas, considerando tempos de retorno de 100, 200 anos, para avaliar o impacto da nossa obra, para avaliar o impacto nas vias urbanas, para fazer um planejamento efetivo. Então, é urgente a gente pensar que infraestruturas urbanas necessitam de estudos avançados. Os regimes de chuvas mudaram, a gente precisa fazer um modelo digital do terreno, entender as contribuições das bacias, fazer um estudo para que a gente tenha mais segurança para o nosso projeto. Então, acho que aqui são duas provocações do GT, né? A falta de norma e a falta de avanço, né, dos serviços de engenharia. E aí, por último, gente, para trazer um pouco mais de alegria para vocês, existe agora um novo aliado para a gente, né, que são os volumétricos e o Water Benefits, que eu comentei com vocês. É um movimento que surgiu, né, do Pacto Global da ONU, em 2017, 2018. O CEO Water Mandate, que é uma ferramenta que foi criada pelo Pacto Global, ele fala da metodologia de cálculo do volumétrico e Water Benefits, que é um resultado volumétrico que causa impacto positivo na bacia. Então, por exemplo, um SBN que a gente está falando, você reduz, no jardim de chuva, você reduz a poluição difusa, você aumenta a infiltração da água no terreno. E aí você pode calcular esse benefício volumétrico de água e negociar ele. Tem empresas hoje investindo, como é o caso aqui da Amazon, que quer ser positiva até 2030, e aí surge agora a Blue Economy para o setor, né, de infraestrutura urbana também, em que a Amazon investiu mais de 17 milhões de euros, né, para resolver um problema de enchentes na cidade aqui, de Aragão, na Espanha, para evitar as inundações. Esse é um exemplo. Como também está investindo em projetos de eficiência hídrica para reduzir as perdas de água no sistema de distribuição de água, como também está fazendo projetos com prefeituras na Espanha para reduzir o consumo de água em prédios públicos, em escolas. Então, a gente começa a entender que as grandes empresas entenderam que agora é a vez da água. Ou eu faço algo, eu não espero só o poder público fazer o seu papel, eu também, como iniciativa privada, olho as necessidades ao meu entorno e ajo também e trago benefícios. Então, esses volumétricos do Water Benefits estão sendo hoje comercializados em conjunto com as ODS. As empresas ganham, elas investem o CAPEX, 10 anos do OPEX, e elas ganham para aquele período esse benefício volumétrico de água, e o cálculo de pegada hídrica, que a gente tanto falou no início do projeto, é o cálculo que avalia a redução de pegada hídrica daquela operação. Ele é rastreável também, então, da mesma forma que existem os cálculos de carbono, e esse cálculo que está sendo usado hoje para trazer esses benefícios. Então, basicamente, era isso. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, Virgínia. É bom a gente estar vendo desde pegada hídrica, agora quase um certificado de água, de volume, são novidades e que a gente vai ter que se acostumar a isso. As grandes empresas já estão sofrendo, né, na pele isso também, a população. E nosso próximo palestrante, o capitão Oswaldo de Andrade Filho, diretor de pedidos de obra, Coordenadoria Estadual e Proteção de Defesa Civil do Estado de São Paulo. A gente vai apresentar as ações desenvolvidas pela Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Estava comentando um pouco, né, capitão, que cada vez mais essa parte, né, essa área de defesa civil, que antes ninguém dava muita bola, quer dizer, dava bola, mas não dava tanta importância, como a gente está vendo hoje, como é importante, depois desses desastres todos, como você se preparar, né, se colocar, estava falando, o ano passado, no Fórum Mundial, no Fórum da ADEME, Fórum de Sustentabilidade da ADEME na Bahia, né, e que estava lá, me lembrei o nome de Sóstenes, que é da de Salvador, e o Sidney aqui de Campinas, né, colocando quanta
tecnologia, quanto engenharia, logística. Eu acho que isso é... Quer dizer, nós preparamos esse painel para lhe dar um pouco, né, da engenharia, de como preparar, e agora, na sua parte, é justamente a prática, como é que já está acontecendo e como está se preparando para o futuro, para melhorar cada vez mais, né, para que a gente possa estar evitando e se preparando para essas mudanças climáticas. Capitão, está com a palavra. Obrigado, Nilson. Ilso, é uma alegria tremenda, né, estar podendo falar aqui com esse assunto super importante, principalmente com tanta gente interessada, dedicada e capacitada, né, Virgínia, professora Mônica, é um prazer. E defesa civil está em alta, né? Como o senhor comentou, há uns anos atrás pouca gente sabia o que era defesa civil, às vezes é o coletinho lá que vai cortar uma árvore de vez em quando ali do município, né? E cada vez a gente vê mais a defesa civil na mídia, a defesa civil atuando. A defesa civil, na verdade, ela é um sistema, né? Então existe a defesa civil nacional, existe a defesa civil dos estados, né? Onde eu trabalho aqui, defesa civil estadual, existe as defesas civis dos municípios e também as defesas civis regionais, né? Que abarcam ali um grande número de municípios. Então é inegável, né, a gente falar hoje em dúvida de mudanças climáticas, né? Esse primeiro videozinho ele mostra a elevação da temperatura mundial. Então, nos últimos 50 anos tivemos, né, um aumento de 1,5 graus aí praticamente na temperatura do mundo. A defesa civil ela está abarcada na Lei Federal 12.608. Né? É uma lei que fala, né, diversos campos de atuação da defesa civil e, basicamente, ela define o quê? Como um conjunto de ações de prevenção, mitigação, resposta, preparação e recuperação. Né? Então, a gente atua antes, durante e depois de um desastre. Basicamente, a gente pode falar que é uma gestão do risco, quando é antes, né, e a gestão do desastre, que é o durante e o após. Então, na fase antes do desastre, né, a gente tem a nossa preparação. Nossa preparação, né, o desenho aí ele fica bem claro, que é levar o conhecimento à população, levar ao conhecimento aos agentes públicos, né, principalmente os municipais, que nós trabalhamos diretamente com eles. Então, nós elaboramos os mapas de riscos, fazemos os planos, né, de redução de risco dos municípios. Como a professora falou, a gente também acompanha os Cidades Resilientes. Né? Todos os municípios eles podem se inscrever no Make Cities Resilient da ONU, MCR 2030, e nós acompanhamos, nós divulgamos, incentivamos, né, os municípios se cadastrarem, porque lá eles vão ter muito mais acesso a conteúdos também para transformar suas cidades resilientes. E a gente não fala só de grandes cidades, né? A gente fala, às vezes, de cidades com menos de 2.000 habitantes aqui no nosso estado, que carecem, né, de conhecimento, de profissionais técnicos para dar um suporte aos seus cidadãos. Na área de mitigação, o desenho também aí ele é bem claro. Né? Então, eu não posso fugir do risco, né? Então, eu tenho que conviver com o risco ali. O que eu posso fazer? Então, aqui a gente entra um pouco na área de engenharia. O nosso setor lá de obras preventivas está começando, no ano passado começou umas tratativas, né? Esse ano talvez já comece a se concretizar, uma parceria que a gente tem com a JICA, que é uma agência de cooperação do Japão, onde eles trazem o conhecimento das barreiras SABO. A barreira SABO, né? Esse tipo de estrutura, onde a gente vai canalizar, basicamente, né, todo um possível escorregamento de detritos e construir barreiras ou de concreto armado, ou de algum outro tipo de uma solução, para abarcar esses detritos, né, evitando aí o fluxo dessa para uma área, uma comunidade, uma escola, enfim. Então, é um projeto que já existe no Japão há centenas de anos. Aqui no estado de São Paulo existe um parecido em Cubatão. Né? Eles estão terminando de construir ali na região serrana do Rio também, em Petrópolis, por conta do histórico. E esse ano talvez a gente construa duas, uma em Caraguá e outra ainda está para bater o martelo. Além da barreira SABO, a gente também tem o nosso projeto chamado Travessia Segura. É um projeto que aqui o governo de São Paulo ele faz basicamente a substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto. Né? Então, a gente manda o engenheiro até o local, por solicitação do município, né? O Estado manda engenheiros para avaliar tanto a super como a meso e a infraestrutura,
e vai avaliar se vale a pena a gente reconstruir essa travessia para uma travessia de aduelas, né? Pode ser pré-moldada, pode ser feita em loco. E a gente já tem todo o modelinho que a gente disponibiliza para os municípios, até para eles conseguirem agir com uma maior facilidade, né, e uma maior agilidade também. Pode ser em linha simples, para vãos de até 4 metros, linha dupla, vãos de 8 metros, e uma linha tripla para vãos de até 12 metros. Quando a gente fala em preparação, então a gente já está levando capacitação, levando treinamento para os agentes, para a população. A gente reúne uma certa localidade de um bairro e monta um simulado lá. Por exemplo, o último simulado foi ali na região de Ferraz de Vasconcelos, né? Pegamos um coordenador do núcleo de defesa civil de um determinado bairro e levamos, né, conhecimento para a população do que fazer, para onde ir durante o desastre. Em algumas localidades foram instaladas sirenes. Então, a sirene vai tocar, a população já sabe que vai até o abrigo da escola X, da escola Y, que vai servir como abrigo temporário, né? Temos simulados, temos as oficinas preparatórias para verão e para estiagem. Agora, né, a gente já está praticamente terminando o nosso verão, mas já estamos começando a fazer a preparação para a operação estiagem, que começa logo em junho, né, junho, julho, aí, aqui no nosso estado. A divisão de resposta é, então, quando a gente já está com o desastre acontecendo, a gente tem o nosso centro de gerenciamento de emergências, e lá nós não temos apenas a previsão do tempo, né, que antigamente você poderia ver a previsão do tempo antes de sair de casa e era a previsão do tempo o dia inteiro, né? Agora a gente faz chamado nowcasting. O nowcasting é a previsão de hora em hora, né? Então a gente tem um contrato com a Climatempo e temos diversos meteorologistas que trabalham fazendo essa previsão de hora em hora. E antigamente, esse alerta para a população era enviado um SMS. Então a população tinha que se cadastrar previamente, colocar o seu CEP e aí sim receberia os alertas para aquela localidade. Depois de 2023, do desastre em São Sebastião, nós, por uma iniciativa aqui do Estado de São Paulo, reunimos todos os CEOs das empresas de telefonia e trouxemos essa tecnologia que já existia, né? Estados Unidos, Europa, Japão, do alerta em massa, que é o chamado Cell Broadcasting, que é independente de cadastro, né? Hoje, a maioria dos senhores devem ter recebido aí por conta da chuva, né? Que realmente chegou aqui na Zona Sul. E esse alerta, a gente adaptou para a nossa realidade. Então, já que a gente não tem terremoto, furacão, no exterior eles utilizam até para crianças perdidas, né? A gente já utilizou para os nossos desastres. Os nossos desastres aqui são escorregamentos, são alagamentos, são enxurradas, né? Então a gente trouxe, começamos em dezembro do ano passado, tivemos um super feedback positivo, né? Muita gente falou, poxa, adiei a saída no trabalho, né? Adiei a saída da minha casa, não, graças a Deus não passei ali por uma área alagada e não fui pego desprevenido. Então, como a professora falou, a gente está com o CEPRAM agora, né? O CEPRAM é o nosso Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos. Começou esse ano, então a gente junta tudo que a gente tem de radar no estado de São Paulo. Hoje a gente tem 10 radares, a maioria em conjunto com as universidades, né? Então a gente traz o conhecimento da academia para a população. Porque não adianta você só produzir o dado, né? Pode ter melhor inteligência artificial ali produzindo dado também para você, se você não traduz isso em comunicação, né? Para a população, para justamente você se prevenir de um desastre. Na resposta, a gente faz toda a parte de montagem de abrigos temporários, logística de entrega de materiais humanitários. Tivemos, como foi comentado pela Virgínia, né, no Rio Grande do Sul, o maior desastre, né, natural em expansão que tivemos no Brasil já, e tivemos também a maior operação logística de itens de ajuda humanitária, né, coordenada aqui pela Defesa Civil, no nosso estado. E agora eu entro basicamente, né, na nossa área de engenharia, que é a área de recuperação. Então, a Defesa Civil do Estado ela também auxilia os municípios com a elaboração de obras, né? Então, como eu falei, o antes, durante e o depois. Então, depois do desastre, veio uma chuva forte, levou uma ponte, levou uma travessia, muro de arrimo, contenção de encosta, escada hidráulica, contenção de margem de rio e até reconstrução de galerias, reconstrução de redes de drenagem.
que a gente recebe muitos pedidos de lá, de municípios que começaram lá atrás a pensar na sua rede de drenagem, a cidade foi crescendo, aquela rede de drenagem se mostra ineficaz para aquela quantidade, né, de água que ela capta, e a tubulação vai embora. Então, depois a Defesa Civil consegue, né, reconstruir essa rede de drenagem do município com essas obras. Hoje contamos com o apoio de 23 militares, né, todos engenheiros civis, e para ajudar os municípios nesse tipo de obra. Aqui é um pequeno videozinho do que a gente faz, né, do nosso portfólio de obras, a quantidade de obras que temos em andamento. Dados de 2021 para cá, né? E a gente consegue perceber também a evolução dos impactos das mudanças climáticas na evolução nossa ali da nossa divisão de obras, né? Então a gente teve uma evolução ali, a gente percebe uma queda em 2020 por conta da pandemia, uma evolução de praticamente dobrando aí o recurso, né? Chegando quase ali nos 100 milhões. E no ano passado, por conta do período eleitoral, né, os municípios ali eles têm uma vedação de poder realizar convênios com o Estado nos 3 meses antecedentes ao pleito eleitoral. A gente teve uma pequena queda. A projeção agora para 2025 é ultrapassarmos os 120 milhões, né, de investimento em obras junto com os municípios. Eu coloquei ali que a gente já está realizando o uso da metodologia BIM, né, a 14133, a nova lei de licitações. Ela já fala, né, que nas licitações de obras de serviço público, preferencialmente deve ser utilizada a metodologia BIM. Nós já estamos fazendo isso, colocando principalmente em nosso site, né, todos os modelinhos que eu falei de aduelas, de pontes, em modelo IFC, já disponível para o município conseguir utilizar isso e nos mandar. Porque depois de um desastre, você precisa de uma agilidade, né? Então, sentar o município, que às vezes é pequeno, para realizar a contratação de uma empresa, para fazer o projeto para aquela área ali, a gente sabe que vai demorar muito. Então, a gente tenta tornar a cidade também mais resiliente com essa agilidade já de projetos pré-disponibilizados, né? A gente, além de só receber o projeto, a gente também consegue utilizar esse projeto em IFC, que já chega nessa tecnologia, para auxiliar também nas vistorias de obras, né? Então, a vistoria ela se torna muito mais eficiente, a gente consegue prevenir erros, né? Dar uma maior transparência também, a gente se preocupa muito com a publicidade, né, das obras que estão sendo executadas ali pelo Estado, para que qualquer um da população consiga também acompanhar e ver onde o dinheiro está sendo gasto. E eu acho que assim a gente acaba traduzindo, né, o que vocês comentaram, de o que é formado aí pela academia, de ser entregue para a população. Poderia falar muito mais sobre cada parte ali das divisões, né, mas eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Capitão, parabéns pelo trabalho. É importante, a gente tem feito questão de trazer a Defesa Civil, né, para os nossos eventos, para que todos conheçam esse trabalho, que tem poucos, efetivamente, que conhecem. Só vê, não, o pessoal foi lá resolver, não, tem por trás tem o antes, durante e o depois. É tão importante, você pode se preparar para tudo, mas cada vez está vendo coisa mais desafiadora. Se você não estiver preparado para o pós também, né? E essa parte aqui de apoio às prefeituras menores que não têm capacidade de fazer um projeto com rapidez, isso demora muito. Mandar uma pessoa para fazer um mini projeto, né? Essa rapidez e uma coisa
pré-moldada, pré-pronta, quer dizer, parabéns. E nós temos aí um tempinho para abertura para algumas perguntas. Quem tiver interesse em perguntar uma coisa, temos rapidamente uns 5 minutos. Uma pergunta objetiva. Tem alguém interesse? Aqui na frente. Um minutinho só. Quem está com o... Alguém está com... Pronto, está vendo que o Defesa Civil é rápido. Né? Eu gostaria assim, de dizer quem é, tá certo? Ícaro Moreno, tá? Sou no Rio de Janeiro, representante da AERJ, diretor-presidente. Professora, a senhora falou aí, deu uma aula sobre a questão do sistema todo hidrológico, todo esse problema. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, tem aquele questionamento do Paraíba. Paraíba está captando em Santa Cecília o dobro da água. Isso está resolvido? Como é que está andando isso? Como é que está esse caminhar aí? Isso está resolvido, está resolvido. Quer dizer, quando foi dada a autorização de construção da interligação, isso se resolveu. Quer dizer, foi uma questão que foi até o Supremo. Mas é uma coisa assim muito... para nós, até... Eu digo nós não paulistas, nós da academia. Quer dizer, uma coisa tão... Porque a vazão captada pela Sabesp... primeiro que é uma obra de redundância, né? Então, é uma obra que não tem operação contínua. É da ordem de... A autorização que a Agência Nacional de Águas deu é uma vazão média de 5 metros cúbicos por segundo, com um volume total máximo. Né? Em 2021, nós usamos o máximo volume captado. Então, não me lembro qual é o máximo, mas eu sei que a vazão média é 5 metros cúbicos por segundo. E, em Santa Cecília, o Rio de Janeiro capta 140. Então, 5 em 140 é o erro da régua. Você não faz nem cócega na captação de Santa Cecília, os 5 metros cúbicos por segundo, perto dos 140 que eles captam. Né? Mas, enfim, teve toda uma discussão por conta da hidrologia das duas bacias ser muito parecida, etc. E nós tivemos um exemplo real, que foi a seca de 2021, onde São Paulo captou o volume máximo que a Agência Nacional de Águas tinha permitido, e era uma época de seca em toda a região, e o Rio de Janeiro nem percebeu o que nós captamos, mas está resolvido. Agradeço, obrigado. Ok, vou passar aqui agora para a Ilso fazer as considerações finais e a gente encerrar nosso painel. Obrigado, Nilson. Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotando, nós temos que ser rigorosos aqui com o tempo, porque nós temos, na sequência, um outro painel aqui, o pessoal tem que preparar a sala. Mas então eu queria, primeiramente, agradecer aos nossos palestrantes, agradecer a Virgínia, né, sempre trazendo uma visão muito atual da situação e nos ajudando sempre aí. A Virgínia, ela integra o nosso grupo de trabalho que cuida de gestão hídrica, cidades resilientes. Então, muito obrigado, Virgínia, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Agradecer ao capitão Oswaldo, muito obrigado, capitão. Recebê-lo aqui é muito honroso para nós e a gente percebe o quão importante é o trabalho da Defesa Civil. Ele abordou de uma forma bastante estratégica, né? Você prever os riscos, né? Avaliar os riscos e também atuar na gestão do desastre que ele chamou, né? Dos acontecimentos. Então, muito obrigado, capitão. Muito obrigado, professora Mônica, trazendo uma visão aí da engenharia e da importância desse trabalho, né? Nós
precisamos muito, né, professora, atualizar as nossas normas, os nossos procedimentos, né? Muitas vezes nós da engenharia, às vezes projetando, né, desastre, né? Uma vez que você está trabalhando com dados e com normas, às vezes, já um pouco obsoletas. Então, muito obrigado aí pela presença. Agradeço aqui ao meu amigo Nilson, né, pela parceria e por me dar a honra de compartilhar aqui esse momento aqui com vocês. E agradeço a vocês aí pela presença, muito obrigado. Certamente terão outros painéis da CMA, amanhã temos painéis da COIC, contamos com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigado.